E aí galera, beleza? Aqui é o Vini e hoje nós vamos dar continuidade ao tema que estamos conversando sobre anatomia dental. Na aula de hoje vamos falar um pouco sobre as características comuns de todos os dentes e também sobre as estruturas anatômicas das coroas dentais, certo? Começando com a bossa. A bossa mais comum é a bossa vestibular, certo? E o que é uma bossa? A bossa é essa região demarcada em rosa, que eu coloquei para vocês, na vestibular dos dentes. É uma saliência de esmalte, ou seja, é uma região que tem mais esmalte, tem uma aparência arredondada, deixa o dente com um aspecto mais convexo, certo? Aqui tem vocês percebem que ele está mais convexo, essa região. Isso aqui é a bossa dos dentes, presente na vestibular, sendo a bossa vestibular, tá bom? A próxima estrutura é semelhante à bossa, mas na verdade é o cíngulo, marcado aqui em verde claro e aqui em azul claro. Aqui está a bossa, vocês veem que são tanto o cíngulo quanto a bossa são saliências de esmalte, ou seja, tem um acúmulo de esmalte nessa região, deixando o dente gordinho, entre aspas, né? Deixando o dente com esse aspecto convexo aqui, tá bom? Isso aqui é a bossa, aqui o cíngulo. O cíngulo é também uma saliência presente na lingual ou palatina dos dentes anteriores. A bossa, lembrando que a bossa está presente em todos os dentes. Já o cíngulo somente nos dentes anteriores. Seguimos então para a borda incisal e para a fossa palatina. Tanto nos dentes, continuando nos dentes anteriores, nós temos o cíngulo, como eu já disse, certo? Na lingual, aqui na palatina. E esta região aqui, vocês percebem que ela é um pouco mais escavada, ela tem uma depressão nesse local. Essa depressão é chamada de fossa, é a fossa palatina ou fossa lingual, certo? É para facilitar a mastigação, o escoamento do alimento, né? Tudo no dente é planejado, toda a forma do dente é planejada para facilitar o corte, a apreensão, a mastigação, a fonação, enfim. Mas essa fossa ela é delimitada por cristas marginais, aqui no lado do dente, pelo cíngulo e um pouco de borda incisal também, tá bom? Agora, a borda incisal é literalmente como o nome diz, uma borda, é uma região do dente, dos dentes incisivos, na qual tem a função de corte, de cortar, tá? Seguimos para as cristas marginais que eu comentei ali, presentes tanto em dentes anteriores quanto em dentes posteriores. As cristas marginais, elas são também saliências de esmalte na marginal do dente, na lateral, ou seja, na mesial e na distal, delimitando e restringindo a anatomia dental. Como, por exemplo, aqui neste anterior, o cíngulo, essa região, a borda incisal, as cristas marginais em lilás aqui, e a região que ficou delimitada no centro é a fossa palatina ou fossa lingual. Tá bom? É tudo um relacionado com o outro. Agora no dente posterior, esta crista marginal, ela também é na marginal, na margem, também é na lateral do dente, mesial e distal, e ela também une cúspide vestibular com cúspide lingual ou palatina. Tem essa função também de restringir, de dar robustez, força, auxiliar na dissipação de força, de forças mastigatórias, de carga oclusal, né? Auxilia para dar reforço, tanto que quando você faz uma restauração, o ideal é que mantenha a crista, não remova a crista, porque são estruturas de reforço, de grande quantidade de esmalte. Continuando, temos a ponte de esmalte. A ponte de esmalte nada mais é que uma crista também. É uma crista oblíqua, porque ela está oblíqua, tá vendo aqui? Ó, ela está inclinada. Também é uma crista, é uma saliência de esmalte presente aqui na oclusal de dentes posteriores. Na verdade, a ponte de esmalte está mais presente no primeiro molar superior. Há dentes que também apresentam uma leve ponte de esmalte, mas a mais evidente é no primeiro molar superior. Tá bom? Aqui é a lingual, aqui vestibular do dente. Podemos ver, tanto que é um conteúdo muito importante e muito cobrado também em provas, né?
pergunta onde que fica a ponte de esmalte, qual a direção da ponte de esmalte. E dá para se gravar que a ponte de esmalte tem origem da cúspide mesiopalatina para a cúspide distovestibular. Tá? Aqui, ó, estamos aqui vendo aqui é a lado palatino do paciente, aqui é vestibular, aqui mesial e aqui distal. Então a cúspide ela vai da mesiopalatina para distovestibular. Isso vocês vão gravar mais com o tempo. É um conteúdo um pouquinho mais complexo de gravar, né, para iniciantes, mas ao tempo vocês vão gravando ao torno que vão estudando a anatomia dental de cada dente específico, tá bom? Já que estamos mostrando a parte oclusal do dente, então vamos comentar sobre cúspides. As cúspides são basicamente pirâmides dos dentes. Vocês veem aqui essas elevações de esmaltes, essas pontinhas aqui, enfim, são pirâmides. São praticamente saliências de esmalte, elevações de esmaltes. Por que elas existem? Para que permita uma melhor mastigação com os dentes. Estas cúspides e sulcos, eles dão direcionamentos ao alimento durante o ato de mastigação. Aqui, representando as cúspides, vemos nesta visão oclusal deste primeiro molar superior, podemos ver que ele apresenta 4 cúspides. Tá? Se fosse um primeiro molar inferior, seriam 5. Ele é um dente pentacuspidado. Este já tem 4. Tá vendo? Olha aqui a ponte de esmalte que nós comentamos, indo da cúspide mesiopalatina para a cúspide distovestibular. Tá? Você vê que tem a cúspide. Aqui nós temos, se aqui é vestibular e aqui é distal, temos a cúspide distovestibular. Temos a cúspide mesiovestibular, porque aqui é mesial e aqui vestibular. Temos a cúspide mesiovestibular, a cúspide mesiolingual ou mesiopalatina e a cúspide distolingual ou distopalatina. Além dessas, também temos os sulcos principais e os sulcos secundários. Os sulcos principais, eles são depressões no dente entre os encontros de cúspides. Ele separa cúspides, divide cúspides com funções, tanto os principais quanto os secundários têm funções de auxiliar tanto na mastigação, no trajeto, no direcionamento dos alimentos para a deglutição, quanto no percurso, na trajetória dos movimentos mandibulares. Esses sulcos têm função de guia também, correto? Então temos os sulcos principais, que estão entre as cúspides. Tá? Para vocês gravarem, os sulcos principais, eles são os principais, eles são, entre aspas, os mais importantes, os mais relevantes. Então eles estão entre as cúspides, são os que dividem maior parte. E temos os sulcos secundários, aqui não dá para ver muito bem, né? Ficou uma cor muito clarinha, mas aqui em verde claro temos os secundários. Ó, aqui é secundário, 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 tá vendo aqui, ó, secundário, tudo sulcos secundários. Os sulcos secundários não dividem cúspides, eles estão na cúspide. Eles são desvios, eles podem ter ramificações, eles servem para auxiliar no escoamento do alimento, tá? Mas eles não dividem cúspides, eles são secundários. E entre os sulcos pode-se formar fossetas, que nós vamos falar à frente, fossas e fossetas. Além disso, nós temos também esse sulco aqui, que forma além do sulco, forma uma fosseta aqui, que esse aqui é o sulco vestibular do primeiro molar superior. Tem o sulco vestibular, tem o sulco lingual também. Está vendo que eles estão presentes não somente na oclusal. Há casos que eles podem estar presentes também na vestibular, por exemplo. Ó, um sulco aqui, ó, tá vendo? Essa regiãozinha, essa depressãozinha reta, retilínea. Uma depressão retilínea, um sulco. Como já comentamos de fossas e fossetas, esses sulcos, junto com as cúspides, eles determinam fossas. As fossas nada mais são do que depressões entre uma cúspide e uma crista, entre uma cúspide, um sulco secundário, um sulco principal, enfim, são regiões de depressões. Tá? Quando são em níveis maiores, como por exemplo uma fossa principal, uma fossa central entre cúspides, são chamadas de fossas. A nomenclatura é muito diversa, depende do autor. Agora, quando se tratam de uma pequena fossa formada por um sulco secundário, pode-se ser classificada como fosseta ou cicatrícula também. Depende muito da classificação, varia muito entre autores isso. Tá certo?
Mas fossa é mais ampla, como igual nós comentamos sobre a fossa lingual lá do anterior, lembra? Fossa lingual é uma região ampla, uma depressão ampla. Agora também temos uma característica exclusiva de primeiro molar superior, que é o tubérculo, nesse caso específico, o tubérculo de Carabelli. Tá? O tubérculo é como se fosse uma bossa, como se fosse uma cúspide, mas não definida. É um aumento de esmalte não definido, não tem forma, é amorfo. É uma saliência de esmalte que está presente sempre na cúspide mesiopalatina. Sempre na cúspide mesio, tá vendo aqui, ó, aqui é mesial e aqui é palatina. Sempre na cúspide mesiopalatina do primeiro molar superior. Este é o tubérculo de Carabelli. Finalizando este assunto sobre constituintes, elementos constituintes da coroa dos dentes, vamos falar um pouco de uma parte um pouquinho mais complexa, mas que é muito importante, sobre biomecânica e oclusão do paciente, que é sobre arestas longitudinais e arestas transversais. Como o nome diz, arestas longitudinais elas são na longitudinal do dente. Tá? Elas são essas aqui, ó, marcada em marrom, laranja escuro. Já as transversais, o nome fala transversais, elas travessam, elas estão transversais ao dente. Vendo que essa tem vermelho, ó, são transversais na cúspide. Elas estão atravessando a cúspide, são arestas transversais. E o que significa isso? A aresta longitudinal, ela vai dividir basicamente o dente, né, a oclusal do dente em duas partes, em duas vertentes. Temos as vertentes lisas, marcada em verde, e as vertentes triturantes, marcado em amarelo claro. O que isso quer dizer? Vertente triturante, como o nome diz, elas vão triturar o alimento, ou seja, são as cúspides e fossas responsáveis realmente pela mastigação, esta região. A vertente triturante responsável pela mastigação, pelo escoamento do alimento. Já a vertente lisa tem outras funções, também pode um pouco auxiliar na mastigação, mas tem mais função mesmo de reforço e etc. Outras funções. Elas não são tão efetivas na mastigação, elas são lisas. Elas não têm, no geral, todos esses sulcos e guias de mastigação de oclusão. Então, estas arestas longitudinais dividem em duas vertentes, sendo elas as lisas ou as triturantes. É um assunto muito importante, tá? Agora, o dente, a cúspide, também pode ser dividida pela aresta transversal. Tá vendo? A aresta transversal, ela atravessa o centro da cúspide, de cada cúspide, ó. Esse aqui é um molar inferior, tem 5 cúspides, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Então tem 5 arestas transversais atravessando cada uma das cúspides. E esta aresta transversal vai dividir a cúspide em duas partes. Uma cúspide mesial e uma cúspide distal. Uma cúspide mesial e uma cúspide distal. Ela vai dividir ao meio as cúspides. Agora, mudando um pouco de assunto, vamos falar um pouco sobre características comuns dos dentes. O que são elas? São aquelas características que todos os dentes vão ter na sua totalidade. Podem ser mais evidenciadas ou menos, mas todos os dentes terão. Vamos começar falando então das faces curvas. O dente ele não é quadrado. Para facilitar a mastigação, a oclusão, o dente tem traços arredondados. Tem limites não bem definidos, tem traços arredondados. Então, são faces curvas. Como pode ver aqui, ó, a face vestibular deste incisivo superior, ela é curvada, ela não tem um direcionamento único. Ela tem curvas, ela começa no terço cervical e vai fazendo uma curva, tá vendo onde está a região de bossa aqui, ó, relembrando. E termina lá na região incisal. O mesmo vale para a palatina. Tá? Lembrando que outra característica comum de dente importante é que a vestibular dos dentes, esta parte aqui, ela é sempre inclinada. Ela é sempre inclinada para a lingual. Está vendo que ela começa com esta angulação e termina inclinando para a lingual? Vamos ver mais para frente sobre esta característica específica. Voltando aqui nas faces curvas. Olha como o dente tem muitas curvas. O dente é convexo. Não é uma superfície plana. Ele tem curvas, olha só. Quantas curvas que o dente tem. Tá? Essa é uma característica. O dente ter bastante curvas. Outra característica comum é que a mesial do dente ela é maior
e mais plana do que a distal. É muito importante, não só quando o paciente tiver todos os dentes na boca, você vai saber qual dente que é. Mas, por exemplo, se alguma questão de prova, alguma prova prática, você tiver somente um dente na mão, como a gente tinha lá na faculdade, para fazer a prova, a gente pegava o dente, o professor dava para a gente o dente, e a gente tinha que falar qual dente era aquele. Qual a numeração daquele dente, se era superior, se era inferior, se era direito, esquerdo, só olhando o dente, só com ele na mão. Então a gente precisa saber, ter um direcionamento se o dente, por exemplo, se ele é um central direito ou se ele é um central esquerdo. Por isso a gente tem que descobrir onde está a mesial do dente. A gente pode descobrir isso de um jeito fácil, por exemplo, nos centrais, observando que todos os dentes, na sua grande maioria e totalidade, a mesial ela é maior e mais plana do que a distal. Como pode ver aqui, ó. Olha como que a mesial destes incisivos ela é muito mais plana do que a distal, olha. Olha a curvatura que a distal faz. Agora, olha a mesial como ela é reta. Olha o ângulo médio-incisal. Como parece 90 graus. Tem uma leve curvatura, mas parece 90 graus. Tende a 90 graus. Tem dente que até chega aos 90 graus. Agora, olha o distal. Olha o ângulo distal, disto-incisal. Como ele é arredondado. Então, essa é uma característica muito importante, que no começo pode ser um pouquinho complicada, mas com o tempo vocês vão pegando e vocês vão bater o olho e já vão perceber, aqui está a mesial, então quer dizer que esse dente está nessa posição. Seguindo para mais uma característica, nós temos aqui a vestibular é sempre maior que a lingual. Quer dizer, não sempre, temos uma exceção que é o primeiro molar superior, na qual a lingual é maior que sua vestibular. Olhem aqui, ó. A face lingual é maior, tá bom? Mas na quase totalidade, a face vestibular dos dentes, ela é maior do que a lingual. Olha aqui neste exemplo deste primeiro premolar superior. Olha aqui no sentido longitudinal, como a face vestibular ela é maior, era um pouco maior do que a de palatina. Olha aqui, ó. Olha neste caso também, como a vestibular ela é maior do que a lingual barra palatina. Nesse caso são superiores, então é palatina, mas pode ser inferior e vai ser lingual. É uma característica muito importante quando você não sabe qual dente que é, por exemplo. Você pode olhar de lado e ver. Ó, eu não sei onde é vestibular, onde é lingual. Olhem aqui, ó, vestibular maior que lingual. Além disso, para facilitar a diferenciação, nós vamos falar mais à frente também sobre a diferenciação de cada dente, na próxima etapa da aula. Outra característica comum, o ápice radicular dos dentes. Ou seja, lembra que nós falamos lá de ápice radicular, que é o último terço aqui da raiz? É curvado para a distal, na grande maioria. A sua grande maioria é curvado para a distal. Por exemplo, é muito importante isso quando você tem, por exemplo, um canino ou um lateral superior, você não sabe qual que é mesial ou distal, você utiliza todas essas técnicas, todas essas informações para você ter certeza de qual é. Tem dente que é mais evidenciado, tem dente que é menos, tem dente que é mais curvado, não é uma característica exclusiva, mas tem grande tendência essa, é que ele seja curvado para a distal. Está vendo aqui no centro, no longo eixo do dente? Olha como ele curvou. Então, se você tem um pouco de dúvida, eu não recomendo usar este critério único como para dizer se é mesial ou distal, porque a raiz tem muita variação. Então, eu recomendo utilizar critérios coronários, tá bom? Mas também é algo relevante quando você está em dúvida para critério de seleção de qual dente é qual. Característica comum interessante é a linha cervical. Como nós falamos lá na primeira aula sobre linha cervical, olha ela aqui de novo. Esta linha, a junção amelossementária, a linha que separa esmalte, onde termina esmalte e começa a sementa, onde começa a raiz, termina a coroa, começa a raiz. Essa linha cervical está na cervical do dente, justamente pelo nome. Olha aqui que nos dentes posteriores, em dentes amplos, ela tende a se tornar mais plana, pois os dentes posteriores precisam de uma grande superfície oclusal de suporte. Então ela tende a ser mais plana, mais robusta. Já nos dentes anteriores, olha como ela é mais inclinada. Além disso, outra característica que vai auxiliar vocês a diferenciar um dente é que a linha cervical do lado mesial ela é mais inclinada do que do lado distal. Agora, finalizando a parte das características comuns dos dentes, vamos continuar falando um pouco sobre convergência dental.
E o que seria essa convergência dental? É para que direção que o dente tende a convergir? Como que é a sua inclinação dental? Como que ele está relacionado na arcada? Como que é, né, a sua anatomia? Olhando de várias vistas, de vários planos diferentes. Basicamente, nós podemos ver a convergência dos dentes a partir de 3 planos de vista. Nós podemos ver da vista vestibular, da vista proximal ou por uma vista oclusal. Certo? E por que o dente tem essas inclinações? Justamente para se adaptar na arcada do paciente. Se não fosse assim, os nossos dentes não seriam estéticos, não seriam funcionais. Tem que ter uma anatomia, uma convergência na mastigação. É muito importante isso. Basicamente, por vestibular, nós podemos ver que os dentes, olhando por vestibular, olha aqui, eles têm uma convergência para apical, para cervical, estão vendo? Eles convergem. Olha como que, olhando aqui do terço médio até o terço cervical, olha como que reduziu, como convergiu, né? Como se aproximou para o terço apical. Eles tendem a ir em direção ao terço apical. E por que isso? Para a estética. O dente torna-se mais estético. Além disso, para reduzir espaço ocupado no osso alveolar. Se fosse ao contrário, nós teríamos pouquíssimo espaço de mastigação e muita inserção óssea. Teria que ser muito maior, muito mais ampla, ou os dentes reduzirem de tamanho. Então isso daí atrapalharia a função mastigatória. Olha como que é tudo planejado, tudo bem feito, né? Olhem aqui como pela vista vestibular, os dentes tendem a inclinar, tendem a ter uma direção para apical. Agora, numa vista proximal, o que é uma vista proximal? É olhando o dente de lado, sendo mesial ou distal, tanto faz. Olhando o dente de lado, ele pode ter uma convergência, ele tem uma convergência para a incisal. Tá vendo? Coronária, para a incisal. O dente ele está maior na cervical e ele diminui justamente porque para ter uma maior inserção do osso no sentido vestíbulo lingual, vestíbulo palatino e não no sentido mesodistal. A maior adesão, o maior suporte ósseo para essa raiz não é nesse sentido aqui que nós vimos, é no sentido vestíbulo lingual, onde o dente vai ter mais suporte ósseo. Olha aqui, como ele tem essa convergência para a incisal, para a região oclusal, incisal. Todos os dentes têm esse aspecto. E por último, nós temos a convergência na vista oclusal. Tomei como exemplo aqui na direita esta imagem de mandíbula do paciente e marquei com seta tanto nesta imagem de mandíbula quanto nos dentes separados. Olhem como que a oclusão do dente a direção da convergência dental tende a ser para a lingual do paciente. Se fosse palatina, seria para a palatina, mas nesse caso é lingual. Olha, eles convergem para a lingual. Olha a direção das setas. Olha este exemplo aqui. Olha este exemplo deste incisivo central, como é evidente. Como o dente ele está maior nesta região e ele diminui em direção à lingual. Olha aqui, aqui é vestibular. Isso que garante a característica que nós falamos de que a vestibular é maior do que a lingual dos dentes. Olha uma condição que garante isso. A vestibular é maior que a lingual, vestibular maior que lingual, vestibular maior que lingual. Por causa da convergência dessa face, desta vestibular para a lingual. Olha como menor é a lingual. Em todos os exemplos, em todos os casos. Justamente para o dente caber na boca. Justamente para o dente se ajustar a essa curva de Spee, curva de Wilson, justamente para se ajustar este arco dental, para que seja anatômico. Tem que ter essa curvatura. Se não tivesse essa convergência, os dentes seriam como se fossem blocos encaixados. Não teria função mastigatória, seria totalmente desregulado. Não esse encaixe perfeito dos dentes, está vendo? Esta inclinação conforme o ângulo, conforme o arco. Então é tudo bem planejado na nossa genética, na nossa anatomia, nossa construção. Certo? Então é isso, galera. Agradeço por ouvirem mais esta aula. Estamos finalizando o assunto de anatomia. Peço para que, se vocês ficaram com dúvidas, pois esse assunto teve muito conteúdo, escrevam nos comentários que eu ajudarei vocês o máximo que eu puder.
tá bom? Deixem seu like, se inscrevam no canal para poder acompanhar aviso de novos vídeos e a última parte desta aula que eu irei postar mais à frente, tá bom? Então se inscrevam, é muito importante. Escrevam no comentário também se vocês gostaram da aula. E no mais é isso, galera. Um grande abraço para vocês. A gente se vê na próxima aula. Fui!